Olá pessoal, hoje nós temos então o estudo da vírgula no período composto, a segunda parte, então nós continuamos e hoje especificamente com a realização de atividades aplicando os conceitos que nós estudamos na aula passada. Então, inicialmente nós temos o exercício da página 260. Compare os períodos a seguir. O primeiro, eles estão por trás das câmeras, mas são os grandes idealizadores do filme. O segundo, conhecem o roteiro como ninguém e procuram fazer valer cada centavo investido pelo produtor. Nos dois casos, nós temos uma sequência de orações coordenadas, ou seja, temos ali uma estrutura com período composto e as orações elas não possuem uma relação de dependência entre elas, então elas estão numa condição de coordenação. E no caso aqui nós temos o mas, que indica tratar-se de uma oração coordenada adversativa. E claro, também precisamos analisar o contexto. No segundo caso, nós temos o e também, de acordo com o contexto, ele aqui sinaliza a coordenação entre as orações e trata-se então de uma coordenada aditiva. E aí, logo em seguida, nós temos a pergunta: por que em um foi usada a vírgula para separar as orações e em dois não? Aqui nós temos então, como eu já havia dito, nós temos uma relação indicada então pelo mas e ela é adversativa. Então, aqui o que nós podemos colocar que as orações coordenadas adversativas são isoladas por vírgulas. E no segundo caso, conhecem o roteiro como ninguém e procuram fazer valer cada centavo investido pelo produtor, nós temos uma aditiva, que no caso, então, não precisa ser introduzida pela vírgula. Quando, então, a oração coordenada iniciar por e, só haverá vírgula se os sujeitos forem diferentes. E como aqui não é o caso, nós, então, não colocamos a vírgula. O exercício 7 da página 261, considere a frase a seguir. Na sala de cinema, a emoção começa à proporção que a luz recua. Na letra A, na frase, há um adjunto adverbial e uma oração subordinada adverbial. Que sentido eles transmitem? Então, aqui, primeiramente, nós temos o adjunto adverbial de lugar na sala de cinema, e esse adjunto está logo no começo, e oração subordinada adverbial proporcional, à proporção que a luz recua. Então, nós temos também mais para o final da estrutura. Na letra B, onde você aplicaria uma vírgula e por quê? Então, é necessário aplicar uma vírgula logo depois do adjunto, ou seja, na sala de cinema. E, então, quando nós temos uma inversão, ou seja, quando acontece essa forma de se organizar o enunciado, nós temos a possibilidade, então, de inverter. Quando está invertido, é possível que não se use a vírgula. Na letra C, escreva a frase iniciando-a pela oração subordinada adverbial. Depois responda, a vírgula seria obrigatória ou opcional? E por quê? Então, nós temos aqui a proporção que a luz recua, a emoção começa na sala de cinema. Então, aqui, a oração adverbial veio para o início. E, nesse caso aqui, nós temos a obrigatoriedade de inserir a vírgula, por conta da inversão da oração. Isso significa que quando nós iniciamos a oração
no caso, o período pela oração subordinada adverbial, é necessário, então, que nós coloquemos a vírgula para separar essa estrutura. Então, fica: à proporção que a luz recua, vírgula, a emoção começa na sala de cinema. O exercício 1 da página 262. Analise o período a seguir. O festival, que incentiva amadores e iniciantes, acontecerá em novembro. Então, nesse caso, a pergunta da letra A é: o que definiu o uso da vírgula? Então, aqui nós temos uma oração subordinada adjetiva, que se intercala à oração principal. No caso, quem incentiva amadores e iniciantes está explicando, fazendo referência ao termo anterior, que é festival. Então, quando nós temos essa condição, é necessário que essa oração subordinada adjetiva intercalada precisa estar, então, sinalizada pela vírgula. Na letra B, que outra pontuação seria possível? Aqui nós também poderíamos substituir a vírgula pelos travessões. Se nós usássemos os travessões aqui, também a estrutura estaria correta em relação à pontuação, por tratar-se, então, de uma oração subordinada adjetiva. O exercício 2 da página 262. Considere o cartaz a seguir. Que você tem talento, a gente já sabe. Deixa de cena e vem para a mostra. Primeiro Festival de Cinema Amador da Vila Taubaté. Inscrições até dia 18 de novembro. Participe. Na letra A, podemos dizer que a primeira frase do cartaz está em ordem indireta. Qual seria a sua ordem direta? Lembrando que a ordem direta é quando nós temos o sujeito, o verbo e o seu complemento. E aqui nós temos uma inversão. E a ordem direta seria: a gente já sabe que você tem talento. Na letra B, por que se emprega vírgula na ordem indireta e não na direta? Por quê? Porque não se separa com vírgulas o sujeito de seu objeto. Quando nós temos, então, o sujeito, objeto, enfim, o complemento, não podemos utilizar a vírgula. A vírgula, ela é usada na oração subordinada substantiva para sinalizar a inversão dessa ordem. Então, como no texto original nós temos a inversão, ela precisa ser sinalizada pela vírgula. O exercício 3, da página 262. Separe as orações com vírgula quando necessário. Na letra A, o filme era bom, mas não foi reconhecido pela crítica. Então, aqui, logo após a palavra bom, então nós temos a inserção da vírgula. O filme era bom, vírgula, mas não foi reconhecido pela crítica. Na letra B, ainda que haja filmes muito exagerados, vírgula, gosto do estilo desse diretor. Então, aqui nós também temos uma oração que precisa ser sinalizada pela vírgula. Na letra C, não arrecadaram o que se esperava, embora a bilheteria parecesse animadora. Então, logo após o verbo esperava, nós inserimos a vírgula. Na letra D, o filme decepcionou e o público não perdoou o diretor. Aqui poderia surgir a dúvida, mas como? Antes do E nós temos a vírgula. Aqui ela é possível, pois trata-se de uma oração coordenada aditiva e especificamente aqui nós temos sujeitos diferentes. Na primeira oração, o filme. Então, o filme decepcionou. E o público não perdoou o diretor. Então, nós temos aqui público, que é, então,
o outro sujeito. Então, por nós termos sujeitos diferentes, então é possível que seja colocada a vírgula antes do E. A letra E. Que os temas precisavam de renovação, isso estava na cara. Então, logo após a palavra renovação, nós inserimos a vírgula. A tarefa, então, referente à aula de hoje, ler o texto das páginas 244 e também da página 245 e responder às atividades das páginas 245, 246 e 247. Bons estudos e até a próxima aula.